programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. O Brasil pós-golpe de 2016 já contabiliza 28 milhões de desempregados e de postos de trabalhos precários por causa da reforma trabalhista. Qual que é a síntese da reforma antitrabalhista? A reforma antitrabalhista ela tem o objetivo de diminuir as garantias que a classe trabalhadora tem e aumentar as garantias que as empresas têm. Mulheres querem vez e voz. Agora pensem que nós mulheres já ganhamos 80% do salário dos homens e já trabalhamos em média 10 horas semanais a mais que os homens. Pensem o que é a sobreposição de uma mulher trabalhadora em serviço terceirizado. Roda de conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Essa redistribuição dos impostos que está previsto com a aplicação da outorga onerosa vai melhorar a cidade como um todo. Quem luta, educa. O Brasil pós-golpe de 2016 já contabiliza 28 milhões de desempregados e de postos de trabalhos precários por causa da reforma trabalhista. O Congresso Estadual do Sindiúti trouxe ao debate o aprofundamento da crise e o projeto político que visa aprofundar as desigualdades. O técnico do DIEESE, na subseção da CUT Minas, Frederico Melo, fez uma abordagem sobre esses assuntos e também sobre os impactos da reforma antitrabalhista. Qual que é a síntese da reforma antitrabalhista? A reforma antitrabalhista ela tem o objetivo de diminuir as garantias que a classe trabalhadora tem e aumentar as garantias que as empresas têm, né? Então, em última instância, a reforma antitrabalhista visa diminuir os direitos da classe trabalhadora brasileira, direitos concedidos ou pelo Estado, né, conquistados junto ao Estado, ou conquistados por meio da ação sindical, e, ao mesmo tempo, elevar as garantias que as empresas têm. Bom, a reforma antitrabalhista, na verdade, ela coloca a pessoa trabalhadora submetida aos interesses da empresa. E aí o exemplo mais claro dessa situação talvez seja a figura do trabalhador com contrato intermitente, que é uma figura nova de um tipo de contrato de trabalho que foi instituído pela reforma antitrabalhista, que fala que a pessoa trabalhadora fica em casa e ela só trabalha quando a empresa precisa do trabalho dela e só recebe pelas horas trabalhadas, com alguns reflexos em descanso semanal, férias, etc. Bom, mas isso significa que a pessoa que é contratada por esse tipo de contrato, ela fica totalmente submetida aos interesses da empresa. Ela não controla a sua jornada de trabalho, ela não controla a sua remuneração, não sabe quanto que ela vai ganhar no mês, exatamente porque o quanto que ela vai trabalhar e o quanto que ela vai ganhar depende da empresa convocá-la para o trabalho. Ele disse que essa reforma visa ainda enfraquecer a organização sindical e alterar o papel do Estado nas relações de trabalho. Uma outra característica da reforma antitrabalhista, e isso a gente pode ver dentro desse contrato de trabalho chamado intermitente, é que as empresas agora elas querem individualizar a relação do contrato de trabalho, ou seja, elas não querem mais que a relação de trabalho passe por negociação com o sindicato ou por determinações legais de direitos associados àquela relação de trabalho. Então a empresa quer estabelecer uma relação direta, individual com as pessoas que trabalham, com os trabalhadores e as trabalhadoras. A reforma antitrabalhista, ela ao mesmo tempo que retira direitos, ela tenta pelo menos enfraquecer a capacidade de resistência da classe trabalhadora à retirada de direitos. Então, tira direitos e enfraquece a capacidade do sindicato, a capacidade da organização de trabalhadores a resistir a essa retirada de direitos. E o que mais está em jogo nessa relação? Com a terceirização, as empresas ou as instâncias governamentais, elas conseguem
efetivar contratos de trabalho com menos direitos e, ao mesmo tempo, dificultam a reação da classe trabalhadora organizada a essa retirada de direitos, porque fazer ação sindical numa empresa ou numa instância governamental que tem, além dos trabalhadores e trabalhadoras diretamente contratados, alguns que são terceirizados, fica muito mais difícil organizar um movimento unificado desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Esta reforma atinge também o serviço público ou seria apenas o pessoal regido pela CLT? Esse é um engano, porque, na verdade, também como já foi dito aqui, vastos segmentos e crescentes segmentos do setor público têm sido privatizados e os seus trabalhadores, então, estão submetidos aos efeitos nefastos dessa reforma antitrabalhista. Também a CLT servia como referência de direitos para esses trabalhadores e seria ingenuidade da nossa parte achar que os direitos trabalhistas do setor privado da economia seriam atacados, seriam derrubados e os direitos dos servidores e das servidoras seriam preservados na forma atual. Não, o ataque é generalizado à classe trabalhadora e aí a lei de greve recentemente imposta pelo STF e a tentativa agora de rever a estabilidade no serviço público demonstram que o ataque é a classe trabalhadora de maneira geral. Choque de realidade. Mulheres querem vez e voz. Juliane Furno, do Levante Popular da Juventude, falou o que está por detrás da proposta da reforma trabalhista durante o Congresso Estadual do Sindiúti. Bom, em primeiro lugar, vamos tentar desconstruir rapidamente o discurso que leva à necessidade da reforma trabalhista. Quem aqui já ouviu falar que a reforma trabalhista é necessária para gerar mais emprego? Eles dizem, vamos fazer reforma trabalhista porque assim a gente vai gerar mais emprego, correto? Vou trazer para vocês uma comparação. Em 1998, a taxa de desemprego no Brasil era mais ou menos 13%. Em 2014, essa taxa foi a 4,5%, 5%. Pergunto, mudou alguma coisa na legislação trabalhista? Não. Ou seja, não é a legislação trabalhista ser enrijecida que causa maior desemprego. O empregador, ele só vai contratar alguém se ele tiver expectativa que o produto que ele produz seja vendido para alguém. Ou seja, o que determina a geração de emprego na sociedade não tem nada a ver com a legislação trabalhista, tem a ver com a atividade econômica. Então, a reforma trabalhista não tem como gerar mais emprego. Nenhum empregador vai contratar, bom, agora eu vou poder contratar 2 pessoas porque o custo do trabalho fica mais barato. Não, ele vai contratar uma e o resto ele vai embolsar. Isso a gente chama de transferência da mais-valia do Estado para o setor privado. E o contrato de trabalho intermitente, ele será utilizado também na indústria? Vocês acham que o contrato intermitente vai ser usado na indústria? Eu tenho dúvidas, porque a indústria necessita de um trabalhador relativamente qualificado que vá trabalhar todos os dias da semana, possivelmente 8 horas por dia, porque é um trabalho contínuo. Aonde, então, que os empregadores vão utilizar o contrato de trabalho intermitente? No comércio e nos serviços, que são os empregos que exigem um trabalho por demanda. Quer dizer, no comércio, o cara lá vai contratar alguém para trabalhar do meio-dia às 2 no shopping, que é o horário que tem movimento, e depois das 8 às 10 da noite. Quem que está majoritariamente no comércio e nos serviços? As mulheres. Então, esse tipo de contrato tende a afetar principalmente as mulheres que atuam no comércio e nos serviços, que é o setor que mais, inclusive, já tem utilizado do trabalho intermitente, e a gente já conhece essas notícias. Em relação ao trabalho temporário, quem será mais afetado com isso? Quem mais está nos trabalhos temporários também são as mulheres. E o trabalho temporário, notadamente, paga menos do que o trabalho 44 horas semanais, e esse trabalho tem mais ou menos para o setor de serviços, que é onde as mulheres estão, 61% só do rendimento do trabalhador no contrato em temporário.
As pessoas que mais são afetadas pela terceirização também estão na categoria de comércio e serviços, onde as mulheres são o setor predominante. Os trabalhadores terceirizados, essa é uma pesquisa que a CUT e que o DIEESE fizeram um tempo atrás, eles trabalham em média 3 horas semanais a mais que o trabalhador diretamente contratado, recebem mais ou menos 27% a menos do que o trabalhador diretamente contratado e são muito mais sujeitos à rotatividade. Agora pensem que nós mulheres já ganhamos 80% do salário dos homens e já trabalhamos em média 10 horas semanais a mais que os homens. Pensem o que é a sobreposição de uma mulher trabalhadora em serviço terceirizado. Em relação ao assédio moral, com a reforma trabalhista, será que ficaria mais fácil institucionalizar essa prática? A legislação trabalhista atual caracteriza que, por exemplo, uma gerente, ao sofrer assédio sexual, ou uma copeira a sofrer o mesmo assédio moral e sexual, ganha indenizações proporcionais aos salários. Quer dizer, vale mais a pena, do ponto de vista patronal, assediar a copeira, que geralmente é uma mulher pobre e negra, porque a indenização é correspondente ao tão pouco que ela ganha. Quer dizer, eu estou institucionalizando a desigualdade a partir de um mesmo crime que vale diferente com relação aos salários. Atualidade. A conjuntura internacional também movimentou os grupos de debates durante o Congresso do Sindiúti. Os participantes buscaram fundamentação histórica para falar como se configura o poder no Brasil e como o golpe foi orquestrado. Quando a gente olha, a gente fala em crise do capitalismo, não é a primeira crise. Faz parte da própria configuração do capitalismo. Quando a gente olha lá atrás, a gente vê a Europa se constituindo enquanto poder capitalista, às custas da construção e exploração da colônia americana, que foi construída a partir da mão de obra escrava negra e indígena. O capitalismo vive disso. Para ter uma superpotência, precisa ter outros estados alimentando a riqueza dessa superpotência. Quando o Brasil começa a se tornar uma potência também, e ele tem tudo para isso, e o Império sabe disso, o Império tenta dar o golpe aqui, e dá o golpe aqui. E aí, quando a gente olha a história nacional, a gente vai ver que, como que se configura o poder aqui? É sempre o Império usando a elite local como capataz. E se a gente perceber, o que está se passando no país é novamente isso. A elite sendo capataz aqui no país. Nós somos os novos escravos. Se lá na história, lá atrás, os índios foram escravizados e foram mortos, os negros foram mortos e também escravizados, atualmente nós somos os novos índios, nós somos os novos negros. Porque nós somos esses trabalhadores que estão repetindo o passado. E cabe a nós pensar, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com esse destino de Brasil, em que o trabalhador é explorado, a nossa riqueza sai daqui e vai para o Império, ou a gente vai construir uma nova história e mudar esse destino? Enquanto estivermos separados, o capataz vai ter sucesso. E o professor Wesley falou de união. Disse que as pessoas não devem se calar diante das injustiças. Basta pegar um negro, colocar no tronco, castigá-lo e os outros trabalhadores ficam quietinhos, suportando. Era essa a estratégia lá no passado e é essa a estratégia que continua. Marielle não é por acaso. Os negros que estão presos não é por acaso. Nada é por acaso. E a gente precisa ver qual o papel que a gente vai ter. Não podemos deixar a direita dizer quem é a esquerda, porque eles nos criminalizam. Eles fazem discurso de ódio dizendo que nós somos os odiosos. E a gente precisa mostrar para eles, não, nós somos aqueles que têm empatia, aquele que se coloca no lugar do outro. Fique por dentro. A
classe trabalhadora não aguenta mais o desemprego, a violência e a retirada de direitos. Que o capital passa por uma crise profunda já é de conhecimento amplo. Esse sistema que assola as comunidades, especialmente as mais carentes no mundo inteiro, para se autoafirmar, promove desigualdade e retirada de direitos. Mas é preciso resistir, disse o professor Gilberto Oliveira durante o congresso do Sindiúti. A gente sabe que o que a gente passa aqui é reflexo de uma conjuntura que é internacional. O capital atua de maneira internacional e a crise do capital se configura hoje como o que determina as políticas que são implementadas nos países, né? Da França não é diferente, os trabalhadores lá resistem à tentativa de reformas que o capital tenta implementar. A crise do capital está inclusive no centro do imperialismo, que é os Estados Unidos, vide a eleição do Trump, que é um significado disso, dessa crise lá no coração do capital. E este ataque internacional é importante a gente entender porque é o reflexo da nossa luta aqui também no Brasil, né? Não à toa, o impeachment é um reflexo disso, em 2016, onde nós sofremos esse golpe. Hoje eu acho que está muito claro, para quem tinha alguma dúvida com relação ao golpe, hoje está claríssimo, né? E qual que é a intenção desse golpe. Logo em seguida, então, a gente vê os vários ataques que a gente vem sofrendo até hoje. A questão da reforma trabalhista, a questão da reforma do ensino médio e tantos outros ataques. O que hoje se configura é que o povo resiste. Esses ataques a gente não fica inerte. Nós estamos resistindo, os trabalhadores dos mais variados níveis estão em resistência constante. Então a tarefa para mim que é urgente que a gente se mobilize nesse movimento, que é um movimento dos trabalhadores, que se coloca em choque com as medidas do golpe. Então para mim é uma medida urgente que a gente mobilize, converse com os nossos colegas, com o povo, nós somos professores, né? Na comunidade escolar como um todo, o que significa a prisão do Lula, uma prisão política, e o que significa na perspectiva do golpe de aprofundamento dos ataques aos nossos direitos. Roda de conversa pauta a agenda de lutas da classe trabalhadora. Quando falamos do direito às cidades, do uso e ocupação do solo, e neste contexto, entram nas pautas dos legislativos municipais a discussão do plano diretor, normalmente o que se vê são debates polêmicos e muita queda de braço. O Roda de Conversa convidou para falar sobre esse assunto a doutoranda pela Universidade de Barcelona, Ana Paula Diniz, e a liderança comunitária e membro do Movimento Nacional de Luta por Moradia, Edneia Souza. Você gostaria de pontuar alguma coisa para ela já, Wallace? Queria te perguntar qual que é a importância do planejamento urbano para poder garantir esses direitos, né? O direito à moradia e outros direitos que compreendem o direito à cidade. E a importância dos planos diretores, né? Porque alguns municípios que ouvem o programa, né? A começar por BH, mas também outras cidades, são cidades com mais de 20 mil habitantes, então deveriam ter seus planos diretores e a maioria não tem, né? Essa pergunta é muito pertinente porque é o seguinte, o direito à cidade propriamente é um direito garantido internacionalmente, ou seja, o que significa ter direito à cidade? É você ter condições de estar naquela cidade, seja como residente ou não, de se promover dentro daquela cidade, de crescer enquanto um cidadão, ter condições de acesso aos bens e serviços. Em Belo Horizonte, por exemplo, nós já temos um plano diretor. Porém, como em todos os lugares, os planos diretores, eles devem ser reformulados, revisados com o passar do tempo. E a importância, porque no plano diretor, nós vamos estipular onde se pode construir determinado prédio, com quantos andares, porque tudo isso vai impactar nas adjacências daquela construção. Quais serão as zonas, por exemplo, de indústria, né, de comércio, exclusiva para residência, e as zonas ambientais que tem que ter uma proteção especial. Então, o plano diretor ele tem essa importância. E aqui em Belo Horizonte, né, que é uma experiência muito marcante da construção do plano diretor, você participou, né, de um processo, que é esse da conferência, né, e disso resultou uma proposta de plano diretor, né? Que foi para a Câmara para que os vereadores aprovassem. Mas o que aconteceu com essa proposta? Então, Alice, é o seguinte, esse plano ele tem se mostrado muito democrático, tão democrático que ele já recebeu, após o projeto de lei ter sido apresentado, ele já sofreu 132 emendas.
O que isso significa? Significa que ele foi e voltou com uma alteração 132 vezes. Ou seja, as pessoas estão sendo ouvidas. E durante as conferências, né, nós tivemos participação de vários segmentos da sociedade civil para manifestar as suas necessidades. É claro que isso é um consenso, nós temos que chegar num consenso, porque há interesses diferentes. Então, a cidade, ela entende que ela tem que ter um tipo de prédio, de edifício, por exemplo, de 30, 40 andares, em determinada região somente. Porque ela não tem condições, estrutura, não tem serviços básicos de transporte, água, coleta de lixo, para que esse prédio, com esse tamanho, seja construído em qualquer região. Só que esta questão, ela não tem sido bem vista por um segmento da sociedade. Eu vou dar um exemplo que é por um segmento, não por todos, claro, da construção civil, das grandes construtoras civis. Por quê? Porque elas estão entendendo no primeiro momento que elas podem sofrer um prejuízo econômico. Mas não vai acontecer um prejuízo econômico, porque estudos já foram feitos em várias cidades do mundo inteiro que a cidade precisa ser regulamentada e zoneada. Todas as cidades que passaram por um plano diretor, e neste plano diretor, em relação à habitação, foi estipulado no coeficiente de habitação, essa cidade ela sofreu, ela foi beneficiada. O impacto que a cidade recebeu foi benéfico para a cidade. É preciso reformular esse espaço urbano para que todos tenham direito? Já passou da hora já, porque a gente tem aí uma legislação que foi aprovada lá em 2001 e que a gente não conseguiu implantar até hoje, que é o Estatuto da Cidade, né? E essa obrigatoriedade dos planos com participação da população está previsto nela. Então, já está atrasado o negócio. Por que o atraso? O que colabora para que esse cenário se estabeleça? No meu entendimento, é a falta de compreensão e a ganância de alguns setores da sociedade, sabe? Eu vejo que eles entendem até hoje que a cidade pertence a um grupo específico de pessoas e que são eles que determinam, né, o que vai acontecer nela. Isso aconteceu ao longo do tempo do planejamento, né, que todo mundo sabe que eram feitos dentro dos gabinetes aí, né, por uma casta da sociedade que definia lá entre eles para onde que ia ser investido o recurso, né, dos impostos de todo mundo, né, e aí sempre beneficiando o construtor, o empresário lá que tinha interesses em determinada área da cidade. Por isso que a gente tem uma cidade tão desigual. Eu entendo que é exatamente por causa disso. Você tem um lote, vamos supor, de 300 metros quadrados. Neste lote, você pode construir 300 metros quadrados, né, de área, ou você pode construir verticalmente. Ou você pode não construir no lote todo, na base dele todo, mas construir um predinho que vai corresponder a 300 metros quadrados. Esse novo plano diretor, ele propõe que toda a cidade tenha direito a construir um coeficiente básico igual a 1. O que significa? Significa que todos vão poder aproveitar o tamanho do seu lote, seja horizontalmente ou verticalmente. Somente na proporção do tamanho do seu lote. Porém, se você quiser ultrapassar essa construção, por exemplo, se você quiser construir 1.000 metros para cima, em um lote de 300 metros, você pode. Porém, você vai ter que pagar para construir esse excedente. Então, nós estamos incomodando quem com essa proposta? Quem pode construir torres, grandes edifícios e vão lucrar muito, construindo muitos andares. Porque é como se você tivesse um lote em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Esse é o maior problema que a gente está tendo hoje com um determinado setor da cidade, né? E assim, eles estão fazendo uma campanha, utilizando inclusive os instrumentos de mídia que eles têm, utilizando todo o poder do dinheiro que eles têm, para falar com a cidade que a outorga onerosa é um imposto que está sendo criado. E isso é uma campanha mentirosa, extremamente mentirosa, porque a outorga, além de ser um instrumento que está previsto na Constituição Federal, é um instrumento que traz justiça social para o imposto que todo mundo paga. Hoje, o coeficiente de toda Belo Horizonte já é 1 há muito tempo. A única área da cidade que ele não é 1 é exatamente aonde
o metro quadrado de terreno é extremamente valorizado, é extremamente caro. Então, essa redistribuição de renda que está prevista, né, essa redistribuição dos impostos que está previsto com a aplicação da outorga onerosa, vai melhorar a cidade como um todo. Não é só para um segmento, não é só para quem tem muito dinheiro, não é só para quem está ali e que já absorveu todo o imposto que nós pagamos ao longo dos anos, né, para construir essa cidade que a gente tem. A urbanista Hermínia Maricato, durante entrevista a Outras Palavras, diz que a vida nas cidades só piora por causa da especulação imobiliária. Essa estratégia de colocar o centro administrativo longe das áreas já consolidadas, urbanas, várias cidades brasileiras já passaram por isso. E o que esse afastamento do centro administrativo tem como consequência não é apenas dificultar a participação social, o acesso, mas é principalmente a estratégia de valorização imobiliária, de especulação imobiliária. Sem dúvida nenhuma, o que nós temos é um processo de esvaziamento da cidade já construída e consolidada e o processo de valorização de novas terras. A primeira vez que eu vi que Belo Horizonte ia passar por isso, eu até achei que iria haver alguma reação contrária a esse absurdo, a investir dinheiro do fundo público em esvaziar, não valorizar, mas esvaziar aquilo que já está consolidado e já está ocupado para ocupar uma área nova e que só vai favorecer realmente a especulação imobiliária. Você provavelmente recebeu o vídeo do Sr. Pedro. E eu tenho uma notícia para você. O Sr. Pedro não existe. E a história que te contaram também não. Vou explicar. Em Belo Horizonte, quase 80% do território já tem potencial construtivo igual a 1. O único lugar onde o potencial é de 2,7 é dentro da Avenida do Contorno. E todo mundo sabe que quem tem lotes na região centro-sul da cidade está mais para Doutor Pedro do que para Senhor Pedro. O que está acontecendo é que existe em Belo Horizonte uma lei que está na Câmara Municipal chamada Plano Diretor. E o Plano Diretor mexe com interesses de gente poderosa, os donos de construtoras, que são os criadores do Senhor Pedro. O Sr. Pedro, na verdade, mora de aluguel na periferia e precisa trabalhar no centro da cidade. Ele precisa de mais infraestrutura urbana nas redondezas do lote que ele comprou perto da casa dos seus parentes. Lá, assim como em toda a cidade, o tamanho padrão de um lote é de 360 metros quadrados. E ele pode construir exatamente a mesma área. Ou seja, o Sr. Pedro continua podendo construir uma casa de até 360 metros, exatamente como era antes. É bom lembrar que um apartamento padrão de 3 quartos tem 90 metros quadrados. Ou seja, a casa do seu Pedro que inventaram para enganar você é, na verdade, um prédio de 3 andares, com um grande apartamento de 3 quartos por andar, na região centro-sul, que o seu Pedro não conseguiria pagar nem o aluguel. E por que inventaram toda essa história? É que esse plano diretor veio para ajudar o Sr. Pedro, o de verdade. O grande empresário que quer construir um prédio gigante na região centro-sul, que já não comporta o tanto de gente que vive ali, terá que pagar uma taxa para a cidade, para que o município consiga dar uma melhor infraestrutura lá no bairro do Sr. Pedro. Não parece justo? Para os ricos que não querem deixar de ganhar um só centavo, não. Eles querem te convencer que isso é um imposto e, com isso, continuar barrando um projeto de lei que está na gaveta há 5 anos. Você vai deixar? Pressione seu vereador nas redes sociais, mande e-mail, ligue nos gabinetes. Temos a chance de fazer história e melhorar a vida de Belo Horizonte para todo mundo, inclusive para o Sr. Pedro. Movimento de urbanistas e arquitetos por uma cidade mais humana. Obrigada pela audiência. A gente volta no próximo sábado.